Sou Audrey Thompson, de 32 anos, sozinha no palco da indústria, segurando meu prêmio. Os aplausos parecem vazios sem minha família na plateia. Eles prometeram estar aqui, na primeira fila, torcendo. Em vez disso, fizeram uma viagem de última hora para as Bahamas sem mim. Orgulho e abandono guerreiam dentro do meu peito enquanto examino os assentos vazios reservados para eles. Quando saio do palco, um senhor idoso pressiona algo frio na minha palma, uma chave. Seus olhos se enrugam de calor enquanto ele sussurra: "Bem-vindo ao lar." Meu telefone vibra de repente com 66 chamadas perdidas. Antes de continuar esta história, de onde você está assistindo hoje? Deixe sua localização nos comentários, inscreva-se e continue acompanhando para descobrir como esta chave misteriosa desbloqueou tudo o que eu nem sabia que precisava. Crescendo no subúrbio de Boston, minha casa de infância parecia perfeita à vista de fora, casa em estilo colonial, gramado bem cuidado, pais bem-sucedidos que pareciam ter tudo sob controle. Meu pai, Richard Thompson, construiu seu escritório de contabilidade do zero, tornando-o um dos mais respeitados da Nova Inglaterra. Minha mãe, Elizabeth, administrava um negócio imobiliário de alto padrão voltado para a elite de Boston. Sucesso e realização não eram apenas incentivados em nossa casa, eram esperados, exigidos, a base para conquistar o amor. Mas, desde que me lembro, havia uma hierarquia tácita em nossa família. Meu irmão mais novo, David, agora com 30 anos, de alguma forma sempre reivindicou os holofotes, apesar de suas realizações medíocres. Ele trazia para casa notas médias e recebia elogios efusivos. Eu tirava notas máximas e recebia uma simples menção honrosa. Quando David entrou para o time júnior de basquete, meus pais fizeram um churrasco no quintal. Quando fui selecionado para um prestigiado programa de jovens artistas aos 16 anos, eles se esqueceram de ir à exposição. Depois, minha irmã, Heather, de 28 anos, descobriu cedo que se conformar às expectativas dos nossos pais era o caminho de menor resistência. Ela seguiu diretamente os passos da nossa mãe no mercado imobiliário, adotando até mesmo seu estilo de roupa e seus trejeitos. Heather aprendeu a navegar pela dinâmica familiar tornando-se um espelho dos ideais dos nossos pais, sem jamais desafiar sua visão de mundo. Adotei uma abordagem diferente. Ingenuamente, eu acreditava que, se eu trabalhasse duro o suficiente, conquistasse o suficiente, meus pais finalmente me veriam de verdade. Dediquei-me ao design gráfico com uma paixão que me consumia, na esperança de que cada nova conquista os deixasse orgulhosos. Formatura do ensino médio, fui o orador da turma. Meus pais estavam sentados na plateia, olhando para os relógios repetidamente, e saíram imediatamente após meu discurso para participar de um dos eventos de arrecadação de fundos do David. Ele estava arrecadando dinheiro para uma viagem de serviço a Guatemala, uma viagem que ele mais tarde abandonaria no meio do caminho por ser, em suas palavras, muito intensa. Formatura da Faculdade de Design de Rhode Island, summa cum laude. Minha mãe comentou que a roupa que escolhi não parecia profissional, e meu pai passou a maior parte da cerimônia respondendo e-mails no celular. O jantar de comemoração foi interrompido porque Heather sofreu um pequeno acidente e precisava de apoio emocional imediato. Repetidamente, o padrão se repetia, minhas conquistas minimizadas, as pequenas crises dos meus irmãos ampliadas. Férias em família programadas para coincidir com meus eventos importantes. Comemorações de aniversário esquecidas ou minimizadas. Presentes de Natal que demonstravam pouca compreensão dos meus interesses ou paixões. 5 anos depois de me formar, construí uma carreira respeitável na Horizon Creative, uma agência de design boutique em Boston. Passei de designer júnior a líder criativo sênior, passando por inúmeras noites mal dormidas e fins de semana sacrificados. Meu portfólio cresceu de forma impressionante, mas ainda faltava algo: reconhecimento profissional em larga escala. Então veio o grande avanço. Uma rede nacional de hotéis precisava de uma reformulação completa da marca para sua linha de luxo. Eles queriam algo ousado, porém elegante, moderno, porém atemporal. Durante 3 meses, dediquei-me totalmente a esse projeto, desenvolvendo uma abordagem inovadora que mesclava elementos desenhados à mão com técnicas digitais de ponta. Quando a campanha foi lançada, as publicações do setor notaram. O cliente relatou um aumento de 20% nas reservas no primeiro trimestre. Esse projeto me rendeu uma indicação ao Prêmio Apex, um dos reconhecimentos mais prestigiados da indústria do design.
Vencedores anteriores lançaram estúdios de sucesso, publicaram livros e se tornaram nomes conhecidos no mundo do design. Este era o meu momento, a validação pela qual trabalhei durante anos. Quando a carta de indicação chegou, liguei para meus pais imediatamente. Que maravilha, querida, disse minha mãe, com a voz distraída. Eu podia ouvi-la digitando ao fundo. Que dia é a cerimônia mesmo? 15 de setembro, respondi. Sexta-noite no Grand Meridian Hotel. Consigo 2 ingressos extras além dos meus. Estava torcendo para que você e o papai pudessem vir. Deixe-me verificar nossa agenda, disse ela. A digitação parou. Sim, acho que deve funcionar. Seu pai tem uma conferência naquela semana, mas volta na quinta-noite. Vamos fazer acontecer. Pela primeira vez na minha vida adulta, senti que eles finalmente poderiam testemunhar algo importante para mim. Permiti-me ter esperança e até enviei convites formais com todos os detalhes, embora já os tivesse contado verbalmente. Nas semanas que antecederam a cerimônia, esbanjei em um vestido azul escuro que combinava com meu cabelo ruivo e minha pele clara. Ensaiei meu discurso de agradecimento, embora tenha dito a mim mesma para não me empolgar demais com a vitória. Só a presença dos meus pais já seria suficiente para a vitória. 2 dias antes da cerimônia, liguei para confirmar os preparativos finais. Ah, Audrey, minha mãe parecia afobada. Eu ia te ligar. Aconteceu um imprevisto. Meu estômago embrulhou. A sensação familiar de decepção se espalhou pelo meu peito como água fria. O que foi desta vez? Perguntei, tentando disfarçar a amargura. Seu irmão tem estado muito estressado com o novo cargo. Sabe, ele acabou de começar naquela empresa de investimentos. Seu pai e eu decidimos que a família precisa de férias de emergência. Vamos para as Bahamas amanhã de manhã. A família inteira. E a cerimônia? Bem, a Heather também vem. Claro. O David precisa de todo o nosso apoio agora. Tenho certeza de que você entende. Essa promoção no trabalho tem sido muito difícil para ele. Agarrei o telefone com mais força. Mãe, esta cerimônia é o maior momento da minha carreira até agora. Eu te contei meses atrás. Haverá outras cerimônias, querida. A família vem em primeiro lugar. Você sabe disso. O David precisa muito dessa folga. A conversa terminou com vagas promessas de me compensar e garantias de que estariam pensando em mim na minha grande noite. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento do que estavam escolhendo perder. Passei aquela noite alternando entre lágrimas e raiva, finalmente decidindo que compareceria à cerimônia sozinha. Não deixaria a ausência deles diminuir essa conquista. Eu merecia estar lá, independentemente de quem estivesse na plateia. A noite da cerimônia chegou com um clima perfeito de início de outono. Peguei um carro compartilhado até o Grand Meridian Hotel, observando casais e famílias chegarem juntos enquanto eu me aproximava sozinha da entrada ornamentada. Mulheres em vestidos elegantes acompanhadas por esposas orgulhosas, homens de smoking com pais radiantes ao lado. Até meus colegas da Horizon Creative trouxeram pessoas queridas ou amigos para celebrar. Audrey, você está deslumbrante, disse Sofia, nossa diretora de agência, quando entrei no grande salão de baile. Seu marido estava ao lado dela, com a mão apoiada em suas costas, me apoiando. Obrigada. Vocês duas também estão ótimas, sorri, tentando transmitir confiança. Onde está sua família? Reservei uma mesa inteira achando que eles viriam conosco, disse Sofia, olhando ao redor. Eles tiveram uma emergência de última hora, expliquei, com a mentira amarga na minha língua. As férias em família não puderam ser remarcadas. Sofia franziu a testa levemente. Na sua noite de premiação? Que momento infeliz. Assenti, sem confiança para continuar falando sobre o assunto. Caminhando até a nossa mesa, notei as cadeiras vazias que deveriam ter acomodado meus pais. Os cartões impressos com seus nomes pareciam zombar de mim. Retirei-os discretamente e guardei-os na minha bolsa. Durante todo o jantar, mantive uma conversa agradável com meus colegas enquanto lutava contra o vazio que me consumia. Quando a sobremesa chegou, meu apetite havia desaparecido completamente. Empurrei a torta de chocolate pelo meu prato enquanto começavam os anúncios para as premiações.
Categorias menores ficaram em primeiro lugar: melhor tipografia, excelência em web design, novos talentos reveladores. Cada vencedor subiu ao palco com seus apoiadores aplaudindo ruidosamente na plateia. Aplaudi mecanicamente, checando meu celular periodicamente. Nenhuma mensagem da minha família, nenhum reconhecimento do que estavam perdendo. E agora, o momento que todos esperávamos, anunciou o apresentador. O Prêmio Apex de Inovação em Design Revolucionário. Minha categoria. Meu coração batia forte enquanto exibiam vídeos curtos do trabalho de cada indicado. A reformulação da marca do meu hotel apareceu nos telões enormes, arrancando murmúrios de apreciação da plateia. A vencedora do Prêmio Apex deste ano é... O apresentador fez uma pausa dramática, abrindo o envelope, Audrey Thompson, pela reformulação da marca Zora Hotel Collection. A sala explodiu em aplausos. Meus colegas à mesa se levantaram de um salto, batendo palmas com entusiasmo. Levantei-me com as pernas trêmulas, alisando meu vestido enquanto me dirigia ao palco. A caminhada pareceu interminável e curta demais. Eu havia imaginado aquele momento de forma diferente, imaginado ver os rostos dos meus pais na plateia, finalmente testemunhando o orgulho deles pessoalmente, em vez de ouvir sobre isso em segunda mão mais tarde. Ao aceitar o pesado prêmio de cristal, o holofote quase me cegou. Ajustei o microfone e respirei fundo. Obrigada ao comitê da Apex por esta incrível honra, comecei, com a voz mais forte do que eu esperava. O discurso que eu havia ensaiado mencionava minha família primeiro, mas me vi mudando de ideia. Quero expressar minha mais profunda gratidão aos meus mentores na Horizon Creative, especialmente a Sofia Winters, que me deu a liberdade de correr riscos com este projeto. Continuei, agradecendo à equipe do cliente, aos meus parceiros de colaboração e até mesmo ao meu primeiro professor de design, que me incentivou a seguir esse caminho. Falei sobre a importância da expressão autêntica na arte comercial, o equilíbrio entre as necessidades do cliente e a integridade criativa. Em nenhum momento mencionei minha família. Ao concluir, a plateia se levantou para uma ovação de pé. Lágrimas brotaram em meus olhos. Este momento deveria ter sido testemunhado por aqueles que me conheciam há mais tempo. Em vez disso, estranhos aplaudiram enquanto aqueles que compartilhavam meu sangue bebiam bebidas tropicais na praia. A recepção que se seguiu foi um borrão de felicitações, cartões de visita trocados e promessas de futuras colaborações. Sorri e trabalhei no piloto automático, enquanto o prêmio em minha mão pesava a cada minuto. À medida que a multidão diminuía, me vi sozinho perto de uma das janelas altas com vista para o horizonte de Boston. Que vista, não é? Disse uma voz ao meu lado. Virei-me e vi um homem idoso num terno cinza escuro impecavelmente cortado. Embora devesse ter quase 80 anos, era ereto e alto, com olhos azuis penetrantes que não deixavam escapar nada. Algo nele me parecia vagamente familiar, mas não consegui me lembrar. Sim, é lindo, respondi. Harold Wilson, ele se apresentou, estendendo a mão. Fiquei sem fôlego. Harold Wilson era uma lenda no mundo do design. Seu trabalho icônico dos anos 1970 e 1980 revolucionou a arte comercial e influenciou gerações de designers, inclusive eu. Audrey Thompson, consegui dizer, apertando sua mão. Sou uma grande admiradora do seu trabalho, Sr. Wilson. Por favor, me chame de Harold, e eu também conheço o seu trabalho. A reformulação da marca do hotel foi brilhantemente executada. Você mereceu o prêmio Apex esta noite. Obrigada, eu disse, genuinamente tocada por alguém da sua estatura ter notado meu design. Harold me olhou pensativo. Sabe, eu observei você durante o seu discurso. Conteúdo excelente, lindamente apresentado. Mas não pude deixar de notar que você parecia estar procurando por alguém na plateia. Engoli em seco, despreparado para uma percepção tão direta. Minha família deveria estar aqui, admiti. Eles decidiram tirar férias. Harold assentiu lentamente. Entendo. Quem perdeu, então? Conversamos por quase meia hora. Harold fez perguntas perspicazes sobre meu processo criativo, ouviu atentamente minhas respostas e compartilhou algumas histórias marcantes de sua própria carreira. Em nenhum momento ele ofereceu chavões vazios sobre minha situação familiar ou sugeriu que eu não deveria me sentir magoada. Ele simplesmente reconheceu a realidade e se concentrou no meu trabalho.
Quando a equipe do evento começou a esvaziar a sala, sinalizando o fim da noite, Harold enfiou a mão no bolso. Acho que você pode achar isso útil, Audrey, disse ele, pressionando algo na minha palma. Olhando para baixo, vi uma chave de latão antiga com dentes incomuns e um símbolo estranho gravado na cabeça, algo como uma espiral interconectada. Para que serve isso? Perguntei, confusa. Os olhos de Harold se enrugaram enquanto ele sorria. Bem-vinda ao lar, disse ele enigmaticamente. Em seguida, me entregou um cartão de visita com um endereço no centro de Boston. Amanhã à noite, às 20 horas. Essa chave abrirá mais do que apenas uma porta. Antes que eu pudesse interrogá-lo mais, ele se foi, movendo-se com uma agilidade surpreendente para um homem da sua idade. Fiquei parado, agarrando a chave, girando-a na mão, imaginando o possível significado daquele gesto. Assim que saí para pedir uma carona para casa, meu celular vibrou de repente na minha bolsa, e depois vibrou várias vezes. Ao pegá-lo, fiquei chocado ao ver a notificação: 66 chamadas perdidas. Rolando a página, vi que eram todas da minha família, 20 da minha mãe, 15 do meu pai, o restante dividido entre David e Heather. O que poderia justificar uma comunicação tão frenética na noite em que decidiram me abandonar? De volta ao meu apartamento, tirei os saltos e sentei na beira da cama, ainda de vestido formal, olhando para o telefone. As chamadas perdidas tinham sido seguidas por uma dúzia de mensagens de voz e inúmeras mensagens de texto, cada uma mais urgente que a anterior. Com um pressentimento, ouvi a primeira mensagem de voz da minha mãe. Audrey, me ligue imediatamente. David teve uma reação alérgica grave. Estamos no hospital. Me ligue de volta. A segunda mensagem, deixada 30 minutos depois, era mais frenética. Onde você está? Por que não atende? Seu irmão está em estado grave. Acham que foi alguma coisa no prato de frutos do mar do jantar? Me ligue de volta agora mesmo. Cada mensagem subsequente se tornava cada vez mais acusatória, como se minha indisponibilidade durante a cerimônia de premiação fosse um ato deliberado de crueldade. Audrey Elizabeth Thompson, não acredito que você está nos ignorando durante uma emergência familiar. O que poderia ser mais importante do que a saúde do seu irmão? Me ligue de volta agora mesmo. Na última mensagem de voz, deixada apenas 20 minutos antes, o tom da minha mãe havia mudado para uma manipulação chorosa. Eu simplesmente não entendo como você pode ser tão egoísta em um momento como este. Estamos todos aqui, morrendo de preocupação com o David, e você nem se dá ao trabalho de atender o telefone. Achei que tivéssemos criado você melhor do que isso. As mensagens de texto contavam uma história semelhante, juntamente com atualizações sobre o estado de saúde de David. Aparentemente, ele havia consumido frutos do mar no restaurante do resort, desencadeando uma reação alérgica grave. Ele havia sido estabilizado em um hospital local, mas estava internado durante a noite em observação. De acordo com a última mensagem da minha irmã, a situação estava sob controle, mas ainda era assustadora. Fiquei sentado em silêncio, atordoado, com o prêmio de cristal refletindo a luz do abajur ao meu lado e a chave antiga pesando na minha palma. A ironia era quase perfeita demais. Durante anos, eu havia largado tudo sempre que minha família ligava, correndo para resolver problemas e oferecer apoio enquanto minhas próprias necessidades eram deixadas de lado. E na única noite, a única noite em que pedi que estivessem lá para mim, eles não só escolheram estar em outro lugar, como agora esperavam que eu abandonasse meu momento completamente, como se ele não tivesse sentido. Meu polegar pairava sobre o botão de chamada. O padrão era tão familiar, eu ligava de volta, pedia 1000 desculpas por não estar disponível durante a cerimônia de premiação, reservava o primeiro voo para as Bahamas pela manhã e sentava ao lado da cama de David enquanto ele se recuperava do que, segundo as mensagens, não era mais uma situação de risco de vida. Meus pais faziam comentários passivo-agressivos sobre minhas prioridades. Eu engolia meu ressentimento. O ciclo continuava. Mas algo havia mudado dentro de mim esta noite. Talvez fosse por estar sozinha naquele palco. Talvez fosse a validação de Harold Wilson, uma lenda, reconhecendo meu talento. Ou talvez fosse simplesmente o ápice de anos sendo ignorada, chegando a um ponto crítico. Desliguei o telefone sem ligar e, em vez disso, mandei uma mensagem para minha irmã: só estou vendo essas mensagens agora. O David está estável? Eles precisam que eu vá? A resposta dela veio rápida.
Ele está bem agora. Estão internado durante a noite por precaução. Mas a mamãe está em pânico e quer você aqui o mais rápido possível. Respirei fundo e liguei diretamente para o hospital, pedindo para falar com o médico do David. Depois de me identificar como irmã dele e responder a várias perguntas de verificação, consegui uma atualização médica direta. Como eu suspeitava, embora a reação tivesse sido grave, David estava estável e sem perigo. O médico esperava dar alta ao meio-dia de amanhã. Com essas informações em mãos, tomei minha decisão. Reservaria um voo para a tarde seguinte, permitindo-me esta noite para processar minha conquista, uma noite para homenagear meu próprio marco antes de correr para a família que não se deu ao trabalho de presenciá-lo. Liguei para Sofia, minha mentora na agência, precisando da perspectiva de alguém que entendesse os limites da saúde. Audrey, parabéns de novo, respondeu ela, calorosamente. Como se sente na manhã seguinte à sua grande vitória? Na verdade, ainda é a mesma noite, expliquei, e então a contei sobre a situação com a minha família. Sofia ouviu sem interromper e perguntou cuidadosamente: o que você acha que é a coisa certa a fazer aqui? Uma parte de mim quer largar tudo e voar para lá imediatamente, admiti. É o que sempre fiz. Mas outra parte sente que isso seria continuar um padrão que não é saudável para nenhum de nós. Se os papéis fossem invertidos, perguntou Sofia gentilmente, sua família teria deixado um evento importante para vir até você? Nós duas sabíamos a resposta para isso. Você recebeu a informação do médico de que seu irmão está estável e se recuperando, continuou ela. Você já está planejando voar amanhã. Tirar algumas horas para si mesma para processar sua conquista não a torna egoísta, Audrey. Faz de você uma pessoa com limites saudáveis. Depois que desligamos, fiquei olhando para a chave que Harold me dera. O símbolo estranho refletiu a luz, quase parecendo brilhar. Bem-vindo ao lar, ele disse. O que isso poderia significar? Me vi pegando seu cartão de visita. O endereço ficava em uma área do centro de Boston conhecida por seus prédios históricos, muitos dos quais haviam sido transformados em diversos negócios ou apartamentos. Algo naquele mistério me atraía, oferecendo uma distração do drama familiar que se desenrolava por meio de chamadas perdidas e mensagens de texto. Meu telefone vibrou novamente, minha mãe. Mandei para a caixa postal e reservei um voo para Nassau, com partida às 14 horas do dia seguinte. Eu iria até eles, como sempre fazia, mas desta vez nos meus termos. Esta noite era minha. Enviei uma mensagem de texto para minha mãe com as informações do voo, junto com uma breve mensagem: David está estável, de acordo com o médico. Reservei um voo para amanhã à tarde. Parabéns pelo meu prêmio Apex, a propósito. Então silenciei meu celular, tomei um banho para tirar a maquiagem da noite e me joguei na cama. A chave no meu criado mudo refletia o luar através da janela, e seu símbolo estranho foi a última coisa que vi antes de dormir. Amanhã trouxe mais chamadas perdidas e mensagens cada vez mais hostis. Confirmei meu voo, fiz uma pequena mala para as Bahamas e me vi olhando para a chave novamente. O convite de Harold era para as 20 horas da noite anterior, bem depois da partida do meu voo. No entanto, algo me incomodava, um mistério que de repente me senti compelido a resolver antes de partir. Tomei outra decisão impulsiva. Mudei meu voo para a manhã seguinte, dando-me tempo para descobrir o que Harold quis dizer quando apertou aquela tecla na minha palma e disse aquelas palavras que ressoaram tão profundamente: bem-vindo ao lar. À medida que a noite se aproximava, me vi diante de um prédio de tijolos desgastados pelo tempo no histórico distrito de armazéns de Boston. A estrutura datava do início do século XX, com grandes janelas em arco nos andares superiores e uma entrada modesta no nível da rua. Nada em seu exterior sugeria algo extraordinário, mas o endereço correspondia perfeitamente ao do cartão de visita de Harold. Aproximei-me da pesada porta de madeira e notei que não havia nome da empresa, apenas o número da rua em algarismos de latão desbotados. Uma fechadura moderna padrão repousava sob uma fechadura antiga, claramente sem função, que parecia apenas decorativa. Franzi a testa, olhando para a chave antiga em minha mão. Certamente não era para isso que ela servia. Olhando ao redor para garantir que ninguém estava olhando, tentei, hesitante, encaixar a chave na fechadura antiga. Para minha surpresa, ela deslizou suavemente. Ao girá-la, ouvi uma série de mecanismos internos se movimentando, seguidos de um clique distinto.
A porta se abriu silenciosamente. Com o coração disparado, entrei em um saguão mal iluminado. A porta se fechou automaticamente atrás de mim, e a fechadura travou com um clique suave. À frente, um corredor estreito levava a outra porta, iluminada por uma única arandela. Ao me aproximar, pude ouvir os sons fracos de conversas e música do outro lado. A segunda porta se abriu para um espaço de tirar o fôlego. O que de fora parecia um prédio comum revelou-se um enorme estúdio de conceito aberto, abrangendo o que deviam ser vários armazéns combinados. Tetos altos com vigas expostas se elevavam a 6 metros de altura. Janelas enormes, cobertas por elementos externos estratégicos para impedir a visibilidade da rua, agora inundavam o espaço com a luz dourada do pôr do sol. O vasto salão era dividido em várias áreas de oficinas, cada uma dedicada a diferentes atividades criativas. Uma seção abrigava prensas, tanto antigas quanto modernas. Outra continha estações de trabalho digitais com tecnologia de ponta. Havia estúdios de fotografia, espaços para pintura, áreas para escultura e o que parecia ser um pequeno teatro. O mais impressionante, no entanto, eram as pessoas. Cerca de 30 pessoas de diferentes idades circulavam pelo espaço, conversando ou se concentrando em projetos. Algumas trabalhavam sozinhas, enquanto outras colaboravam em pequenos grupos. A atmosfera vibrava com uma energia criativa diferente de tudo que eu já havia experimentado. Audrey Thompson, disse uma voz familiar. Você nos encontrou. Harold Wilson se aproximou, com uma expressão calorosa de aprovação. Hoje, ele usava roupas casuais, jeans e uma camisa social simples que, de alguma forma, ainda combinava com sua estatura alta. Eu quase não vim, admiti. Minha situação familiar. Mas aqui está você, observou ele. Talvez isso diga algo importante sobre o que você realmente precisa agora. Harold gesticulou para que eu o seguisse. Enquanto caminhávamos pelo espaço, as pessoas acenavam em cumprimento, algumas me olhando com curiosidade evidente. Que lugar é este? Perguntei, absorvendo o ambiente extraordinário. Nós o chamamos simplesmente de The Collective, explicou Harold. Ele existe em várias formas há quase 70 anos, embora este local em particular tenha sido nosso lar nos últimos 20. Somos uma comunidade de profissionais criativos que acreditam em algo mais significativo do que competição e isolamento. Paramos diante de uma parede coberta de obras de arte emolduradas, fotografias e peças de design de diferentes épocas. Reconheci o trabalho de vários artistas e designers renomados, incluindo algumas das peças icônicas do próprio Harold. Todos aqui já estiveram onde você está agora, continuou ele. Talentosos, motivados, mas de alguma forma sozinhos em sua jornada criativa, sem o verdadeiro pertencimento que torna a arte não apenas bem-sucedida, mas significativa. Como você soube? Perguntei. Sobre mim, quero dizer. Harold sorriu. Eu reconheci o olhar. Já o vi no espelho décadas atrás, em pé no palco, recebendo elogios, examinando a plateia em busca de rostos que não estavam lá. Ele fez uma pausa. Meus pais nunca entenderam minha escolha de seguir o design em vez da advocacia de família. Eles se recusaram a comparecer a qualquer evento do setor, acreditando que eu acabaria caindo em si. Eu sei o que é realizar na ausência. Ele me levou a um canto mais tranquilo, onde várias pessoas estavam reunidas ao redor de uma mesa grande. Elas olharam para cima quando nos aproximamos, com expressões acolhedoras. Pessoal, está a Audrey Thompson, nossa mais nova vencedora do Apex, anunciou Harold. Audrey, conheça alguns dos nossos membros. As apresentações fluíram naturalmente. Tessa Reynolds, uma fotógrafa cujo trabalho eu admirava em grandes publicações, e James Daniels, cuja tipografia revolucionou as interfaces digitais, Lúcia Fernandes, uma arquiteta cujos projetos sustentáveis conquistaram reconhecimento internacional. Todos me cumprimentaram calorosamente, com interesse genuíno, em vez do cálculo de networking a que eu estava acostumado em eventos do setor. Vimos a reformulação da marca do seu hotel, comentou Lúcia. A maneira como você integrou aqueles elementos desenhados à mão com os componentes digitais foi brilhantemente executada. A estratégia de cores foi particularmente impressionante, acrescentou Kenji Yamamoto, um teórico da cor cujo livro estava na minha estante em casa. Aquele azul específico que você escolheu como âncora carrega exatamente o peso psicológico certo. Me vi envolvido na conversa criativa mais estimulante que já vivenciei em anos.
Essas pessoas não só entenderam meu trabalho, como também apreciaram as nuances das decisões por trás dele. Fizeram perguntas ponderadas sobre meu processo, compartilharam insights relevantes de suas próprias experiências e desenvolveram ideias colaborativamente. À medida que a noite avançava, Harold me mostrou as diversas seções do The Collective. Cada área abrigava recursos extraordinários disponíveis para todos os membros. O laboratório digital continha tecnologias sobre as quais eu só tinha lido. A biblioteca de referência continha livros raros de design e anúncios impressos originais que datavam de um século atrás. Os espaços das oficinas incluíam ferramentas e equipamentos que poucos criativos individuais poderiam comprar por conta própria. Este espaço pertence a todos nós, explicou Harold. Cada um contribui com o que pode, seja com expertise, conexões ou apoio financeiro. Alguns dos nossos membros têm bastante sucesso comercial. Outros criam trabalhos de importância crucial, mas com menor retorno financeiro. Aqui, essas distinções importam menos do que a qualidade da visão e a generosidade de espírito. Paramos em frente a uma porta num canto tranquilo. Harold pegou uma chave parecida com a minha e a destrancou, revelando um estúdio modesto, mas lindo, com uma mesa grande, cadeira confortável, excelente iluminação e uma parede de janelas com vista para a cidade. Isso pode ser seu, disse-lhe simplesmente. Se você decidir se juntar a nós. Repeti, entrando no espaço e passando os dedos pela borda da mesa. Cada membro tem um estúdio pessoal dentro do coletivo maior, explicou Harold. Um lugar que é inteiramente seu dentro da comunidade. A chave que você tem em mãos abre tanto a entrada principal quanto esta sala. Virei-me lentamente, absorvendo o potencial do espaço. Não entendo. Por que eu? Por que agora? Porque você está pronta, disse uma voz vinda da porta. Uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos e mãos de artista, entrou na sala. Sou Eleanor Green, ela se apresentou. Eu estava observando você hoje à noite na cerimônia. Você ficou sozinha naquele palco e fez um dos discursos de aceitação mais sinceros que já ouvi em anos. Sem falsa modéstia, sem chavões familiares, apenas gratidão autêntica pela arte e por aqueles que apoiaram seu crescimento nela. Eleanor foi minha mentora quando entrei, explicou Harold. Assim como espero ser sua, se você permitir. Isso é mais do que networking profissional, acrescentou Eleanor. Muitos de nós chegamos até aqui durante períodos de isolamento de nossas famílias de origem. Harold reconheceu em você o que muitos de nós vivenciamos. Tínhamos encontrado nossa voz criativamente, mas nos faltava a comunidade de apoio para realmente florescer como artistas e seres humanos. Ao nos reunirmos novamente ao grupo maior, as pessoas compartilharam histórias de suas jornadas até o coletivo. Muitas delas ecoaram elementos da minha própria experiência, crianças criativas cujas famílias não conseguiam entender sua visão ou valorizar suas contribuições, profissionais de sucesso cujas vidas pessoais foram sacrificadas em nome de conquistas sem testemunhar, e indivíduos talentosos que tinham tudo o que pensavam que queriam profissionalmente, mas ainda se sentiam fundamentalmente sozinhos. A chave é simbólica, explicou Harold mais tarde, enquanto nos sentávamos com um pequeno grupo para compartilhar vinho e conversar. Ela representa não apenas o acesso a este espaço físico, mas a entrada em uma comunidade que te reconhece plenamente, tanto no seu talento quanto na sua humanidade. Pela primeira vez na minha vida adulta, me senti verdadeiramente vista não apenas pelo meu trabalho, mas por mim mesma, a pessoa por trás dos designs, a mulher com esperanças, feridas e visão. De alguma forma, esses estranhos pareciam mais família do que as pessoas que compartilhavam meu sangue. À medida que a meia-noite se aproximava, mencionei, relutante, meu voo matinal. A situação do seu irmão? Perguntou Harold. Concordei. Ele está estável, mas minha família espera que eu esteja lá. E você irá? Perguntou Lúcia gentilmente. Sim, respondi depois de um instante. Mas não porque estou cedendo às exigências deles. Estou escolhendo ir com os olhos abertos sobre a dinâmica em jogo. Isso parece diferente, de alguma forma. Harold assentiu em aprovação. O coletivo estará aqui quando você retornar. Essa chave é sua agora, independentemente do que o amanhã traga. Meu telefone, que eu havia silenciado horas antes, de repente chamou minha atenção enquanto eu me preparava para sair. Mais chamadas perdidas, mais mensagens urgentes.
Mas, pela primeira vez, elas não me encheram de ansiedade ou culpa. Em vez disso, senti uma estranha clareza. Bem-vindo ao lar, disse Harold ao me entregar a chave. Só agora eu realmente entendi o que ele queria dizer. Lar não era o lugar onde eu havia crescido, buscando constantemente um reconhecimento que nunca chegava. Lar era onde eu era valorizado exatamente por quem eu era, sem condições ou comparações. Saí do The Collective naquela noite com a chave guardada em segurança no bolso, um talismã de pertencimento que me sustentaria em qualquer situação que me aguardasse nas Bahamas. O voo para Nassau passou em um turbilhão de expectativa e determinação. Mandei uma mensagem para minha família informando meu horário de chegada, mas recebi apenas respostas curtas com o nome do hospital e o número do quarto. Ninguém se ofereceu para me receber no aeroporto. Peguei um táxi direto para o Hospital Geral de Nassau, com minha pequena mala tiracolo, a chave que Harold me dera guardada no bolso, onde me peguei tocando nela periodicamente para me tranquilizar. O quarto de David no hospital era fácil de encontrar, e as vozes da minha família podiam ser ouvidas do corredor. Parei do lado de fora da porta, respirei fundo e entrei. A cena era exatamente como eu imaginara: David recostado na cama, pálido, mas longe de estar em estado crítico, digitando no celular, minha mãe sentada ao lado dele, ajeitando os travesseiros desnecessariamente, meu pai parado perto da janela em uma ligação de negócios, apesar das normas do hospital sobre o uso do telefone, Ritter arrumando flores no parapeito da janela. As reações deles à minha aparência eram igualmente previsíveis. Finalmente, disse minha mãe, com um tom de voz cortante de desaprovação. Que gentileza sua se juntar a nós um dia inteiro depois da emergência. Oi, mãe, respondi calmamente. David, como você está se sentindo? Meu irmão ergueu os olhos do celular. Melhor. Vão me dar alta em 1 hora. Onde você estava ontem? Mamãe tentou te ligar umas 100 vezes. 66, na verdade, corrigi. Eu estava na cerimônia de premiação da Apex. Sabe, aquela que eu contei para vocês meses atrás, aquela que vocês prometeram comparecer antes de decidirem tirar férias de última hora. Meu pai encerrou a ligação e se virou para mim com a testa franzida. Não é a hora para essa discussão, Audrey. Seu irmão poderia ter morrido. Mas ele não ligou, apontei. E, de acordo com o médico dele, ele se estabilizou rapidamente e não correu mais risco de vida após o tratamento inicial. Como você sabe o que o médico dele disse? Perguntou minha mãe. Liguei diretamente para o hospital ontem à noite depois de ver todas as chamadas perdidas. Falei pessoalmente com o Dr. Mendes para obter uma avaliação médica precisa. Minha mãe engasgou como se eu tivesse dito algo escandaloso. Você ligou para o médico dele sem nos consultar antes? Eu precisava de informações factuais para fazer um plano de viagem adequado, expliquei calmamente. O médico confirmou o que eu suspeitava, que, embora a reação fosse grave, David estava estável e se recuperando bem. Então você decidiu que sua festinha de design era mais importante do que estar aqui para o seu irmão? Ritter interrompeu, com a voz carregada de julgamento. Algo estalou dentro de mim. Anos me acomodando às atitudes desdenhosas deles, minimizando minhas próprias necessidades e conquistas, aceitando a hierarquia familiar tácita, tudo ruiu sob o peso dessa nova injustiça. Minha festinha de design, repeti lentamente, foi a cerimônia do Apex Awards, a maior honraria do meu setor, uma conquista pela qual trabalhei durante toda a minha carreira. Um evento que convidei especificamente todos vocês para comparecerem meses atrás, com o qual vocês concordaram antes de cancelarem de última hora para umas férias ou de emergência. O David precisava, começou minha mãe, mas eu a interrompi. O David precisava de uma pausa do seu novo emprego estressante. Sim, eu já ouvi essa desculpa. Mas, de alguma forma, essa necessidade suplantou um compromisso que você tinha assumido comigo. E agora você tem a audácia de ficar bravo por eu não ter abandonado imediatamente o reconhecimento profissional mais importante da minha vida para correr até a cabeceira dele para tratar de uma situação médica que os médicos já haviam resolvido. A sala ficou em silêncio. Minha família me encarou como se eu tivesse começado a falar uma língua estrangeira de repente. Em todos os nossos anos juntos, eu nunca havia questionado diretamente o tratamento que me dispensavam daquela forma. Não entendo por que você está sendo tão egoísta, disse minha mãe finalmente. Família vem em primeiro lugar, Audrey. Nós te ensinamos isso. Você disse?
Porque, do meu ponto de vista, parece que alguns familiares vêm em primeiro lugar, e espera-se que outros sacrifiquem tudo sem reclamar. Meu pai deu um passo à frente, com uma expressão séria. Chega, Audrey. Seu irmão estava no hospital. Qualquer cerimônia de premiação que você teve poderia ter sido remarcada. Eu ri, um som curto e amargo. Cerimônias de premiação da indústria não são remarcadas porque um indicado tem uma emergência familiar. Mas essa resposta ilustra perfeitamente o meu ponto. Você não tem ideia do que este prêmio significa na minha área porque nunca se preocupou em entender ou valorizar a minha carreira. Sempre apoiamos o seu pequeno hobby, protestou minha mãe. Meu pequeno hobby? Repeti, incrédula. Sou diretora de criação sênior em uma das principais agências de Boston. Meus designs aumentaram a receita dos clientes em milhões de dólares. E, desde sexta-feira à noite, sou vencedora do Prêmio Apex, o que me coloca entre as melhores designers do país. Mas, por favor, me conte mais sobre o meu pequeno hobby. David se remexeu desconfortavelmente na cama do hospital. Olha, Audrey, ninguém está dizendo que seu trabalho não é importante. Não estão? Quando foi que algum de vocês compareceu a um dos meus eventos profissionais? Quando foi que fizeram perguntas significativas sobre meus projetos? Quando foi que celebraram minhas conquistas sem mudar imediatamente de assunto para algo que Ritter ou David fizeram? Peguei meu celular e mostrei fotos da cerimônia de premiação, o local elegante, o troféu de cristal, eu no palco, recebendo sozinha. Este deveria ter sido um momento em família, disse eu baixinho. Eu queria compartilhar com vocês. Reservei lugares para vocês. Em vez disso, fiquei naquele palco, procurando rostos na plateia que escolheram estar em outro lugar. Não tivemos escolha, insistiu minha mãe. Foi uma emergência. Foi uma escolha, corrigi. Assim como todas as outras vezes em que você escolheu priorizar as ansiedades do David ou as conveniências da Ritter em detrimento de eventos importantes da minha vida. É um padrão que existiu a vida toda, e finalmente o reconheci pelo que é. Mostrei mais fotos a eles, estas do The Collective, o espaço incrível, a comunidade acolhedora de profissionais criativos, Harold e Eleanor abraçando meus ombros. Enquanto vocês me faziam sentir culpada por não largar tudo imediatamente por uma emergência, encontrei pessoas que realmente valorizam minha contribuição para o mundo. Pessoas que entendem meu trabalho e apreciam minha visão incondicionalmente. Que lugar é esse? Perguntou Ritter, olhando as fotos com a testa franzida. Chama-se The Collective, uma comunidade de profissionais criativos que se apoiam tanto artística quanto pessoalmente. Eles me convidaram para participar depois de verem meu trabalho e reconhecerem em mim algo que minha própria família nunca reconheceu. Meu pai zombou. Parece algum tipo de culto para mim. Claro que essa seria a sua interpretação, respondi. Deus me livre que alguém realmente me aprecie exatamente como eu sou, sem tentar me fazer sentir pequeno ou insuficiente. Minha mãe se levantou, com o rosto vermelho de raiva. Não vou ficar aqui ouvindo essas acusações. Nós te demos tudo, Audrey. Pagamos por aquela escola de arte chique. Apoiamos você quando escolheu uma carreira sem segurança real. E é assim que você nos retribui, nos atacando durante uma crise familiar? Respirei fundo, me concentrando. Não estou te atacando. Estou finalmente falando a verdade sobre como fui tratada nesta família e estou estabelecendo um limite, minhas realizações também importam. Que eu também importo. Claro que você importa, disse David, com a voz fraca. Você está sendo dramático. Sou? Quando foi a última vez que esta família reorganizou os planos para acomodar algo importante para mim? Quando a mamãe perdeu a minha formatura para o torneio de futebol de vocês? Quando o papai marcou a reunião de família durante a minha primeira exposição em uma galeria? Quando vocês decidiram que suas férias eram mais importantes do que a noite mais importante da minha carreira? Enfiei a mão na bolsa e tirei o prêmio Apex que eu havia cuidadosamente guardado na minha bagagem de mão. O cristal refletiu a luz fluorescente do hospital, projetando prismas nas paredes brancas. Foi isso que você perdeu, eu disse, colocando-o na mesa de cabeceira. Foi isso que não foi importante o suficiente para você aparecer. O prêmio estava lá, impossível de ignorar, uma manifestação física tanto da minha conquista quanto da ausência deles. Ninguém falou por um longo momento. Finalmente, minha mãe quebrou o silêncio. Bem,
parabéns pelo prêmio, mas agora precisamos nos concentrar em levar o David de volta ao resort. O médico está preparando os papéis da alta. E lá estava, a mudança imediata da minha conquista para as necessidades do David. Tão previsível que eu poderia ter planejado. Claro, eu disse, pegando o prêmio e cuidadosamente o devolvendo à minha bolsa. Algumas coisas nunca mudam. Caminhei em direção à porta e parei. Vou voar de volta para Boston amanhã de manhã. Tenho um novo projeto começando e, aparentemente, um estúdio para montar no The Collective. Você acabou de chegar, protestou minha mãe. Temos o resort reservado para mais 3 dias. Íamos tirar fotos de família na praia amanhã. Virei-me com um sorriso triste. Tenho certeza de que as fotos ficarão lindas. Me mande uma cópia. Por que não? Pode colocá-la bem ao lado da moldura vazia, onde deveriam estar as minhas fotos da cerimônia de premiação. Com isso, saí do quarto do hospital, o peso da chave no bolso de alguma forma equilibrando o peso no meu coração. Pela primeira vez na vida, eu havia falado a minha verdade para minha família sem pedir desculpas ou fazer concessões. Se eles me ouviram ou não, estava além do meu controle, mas eu finalmente havia me ouvido, e isso fez toda a diferença. Voltei para Boston na manhã seguinte, depois de passar uma única noite em Nassau, em um hotel separado do resort da minha família. Eles me enviaram várias mensagens, uma mistura de culpa e perguntas práticas sobre quando eu os encontraria na praia. Respondi apenas para confirmar minha partida e desejar que David continuasse se recuperando. A chave do coletivo parecia diferente em minha mão quando me aproximei da porta sem identificação na noite seguinte. Não mais apenas um convite misterioso, agora representava uma escolha consciente de priorizar meu próprio crescimento e bem-estar. Quando a porta se abriu, foi como entrar em uma nova possibilidade. Harold esperava no saguão, como se tivesse antecipado minha chegada. Bem-vindo de volta, disse-lhe simplesmente. Como foi Nassau? Esclarecedor, respondi, e breve. Ele assentiu, com compreensão nos olhos. Pronto para ver seu estúdio? O cômodo que eu havia visitado brevemente antes da viagem havia sido transformado. Os móveis básicos permaneceram, mas agora o espaço continha materiais de arte, livros de referência relevantes para minha especialidade e um computador de última geração com software de design já instalado. Como você, comecei, passando os dedos pela cadeira ergonômica que parecia do tamanho perfeito para mim. Todos nós contribuímos, explicou Harold. A Tessa mencionou que você admirou a iluminação dela, então ela instalou uma extra aqui. O James achou que você poderia gostar da coleção de referências tipográficas dele. O computador veio do Kenji, que recentemente atualizou seu próprio sistema. Meus olhos se encheram de lágrimas. Essas pessoas mal me conheciam, mas criaram este espaço com tanta dedicação. Não há pressão para usá-lo imediatamente, Harold me garantiu. O estúdio é seu, quer você trabalhe aqui diariamente ou uma vez por mês. O coletivo entende que os ritmos criativos variam. Naquela noite, conheci mais membros da comunidade. Cada pessoa que encontrei demonstrou interesse genuíno pelo meu trabalho e pela minha perspectiva. Ao contrário dos eventos de networking, onde as conversas eram transações pouco disfarçadas, essas interações pareciam autênticas e produtivas. Ideias eram compartilhadas livremente, colaborações oferecidas sem cálculos, sabedoria transmitida sem expectativa de retorno. Nas semanas seguintes, o coletivo se tornou meu santuário enquanto eu processava a mudança radical nos meus relacionamentos familiares. Meus pais enviaram um e-mail conciso após retornarem das Bahamas, expressando sua decepção com a minha atitude e sugerindo que eu refletisse sobre as prioridades da família. Respondi simplesmente: estou refletindo profundamente sobre prioridades e limites. Espero que você faça o mesmo. Heather ligou uma vez, supostamente para saber como eu estava, mas na verdade para relatar que nossos pais ficaram muito magoados com o meu comportamento. Quando me recusei a me desculpar, ela suspirou dramaticamente e disse: você sempre foi tão difícil, Audrey. Será que te custaria se eu simplesmente aceitasse as coisas pelo menos uma vez? Na verdade, talvez, respondi. Pelo menos, mataria algo essencial em mim. Não estou mais disposta a sacrificar isso. David enviou uma mensagem de texto agradecendo-me por ter vindo a Nassau, evitando cuidadosamente qualquer menção ao confronto ou à minha recompensa.
Respondi com civilidade, mas mantive a nova distância que havia estabelecido. Ao retornar ao trabalho, encontrei meu status profissional elevado com a vitória na Apex. Sofia me ofereceu liderança nas novas contas mais prestigiadas da agência. Minha opinião foi solicitada em decisões estratégicas. Designers juniores pediram mentoria. Mas as mudanças mais profundas estavam acontecendo dentro do The Collective. Harold me acolheu, compartilhando insights de suas décadas de experiência no setor. Ele me apresentou a contatos importantes, analisou meu portfólio com olhos experientes e gentilmente me incentivou a explorar técnicas que eu hesitava em experimentar. Você vem projetando para validação externa há muito tempo, observou ele certa tarde, enquanto analisávamos meu trabalho recente. O que você criaria se estivesse projetando apenas a partir da sua visão autêntica? Essa pergunta catalisou uma nova abordagem ao meu trabalho. Comecei a experimentar estilos e métodos que antes evitava, com medo de que não fossem comercialmente viáveis ou fossem descartados pela minha família por serem impraticáveis. Agora, apoiada por uma comunidade que valorizava a exploração criativa, descobri que minha voz autêntica emergia, mais forte e distinta. Um mês depois de entrar, me ofereceram a oportunidade de colaborar com Lucy e James em uma grande instalação pública para a City Arts Initiative. Nossa proposta, combinando minha sensibilidade visual com a expertise arquitetônica e tipográfica deles, foi selecionada entre dezenas de propostas. Isso não teria acontecido sem o The Collective, disse a Harold enquanto celebrávamos a encomenda. Não apenas pelas conexões, mas pela confiança para apresentar um conceito tão pouco convencional. As conexões importam, reconheceu ele, mas são apenas o canal. O que flui por esse canal, sua visão, sua voz, é o que faz a diferença. Isso sempre esteve dentro de você. O coletivo apenas ajudou a eliminar a interferência que o impedia de acessá-lo plenamente. A interferência a que ele se referia estava se tornando mais clara para mim nas sessões semanais de terapia que comecei logo após retornar de Nassau. Meu terapeuta, Dr. Patterson, me ajudou a reconhecer padrões na minha dinâmica familiar que se estendiam por gerações. Seu pai mencionou uma vez que a irmã dele se mudou para o outro lado do país e raramente a visita, contei ao Dr. Patterson durante uma sessão. Ele sempre a descreveu como um difícil que abandonou a família. Estou começando a me perguntar se a história dela pode ecoar a minha. Essa percepção me levou a entrar em contato com minha tia Valerie, irmã do meu pai, que havia se estabelecido na Califórnia décadas atrás e que eu só havia encontrado algumas vezes em grandes eventos familiares. Nossa conversa por telefone foi reveladora. Seu avô era assim comigo e com seu pai, explicou ela. Nada do que eu fazia era bom o suficiente, enquanto seu pai, o filho, não conseguia errar. Quando finalmente estabeleci limites, aos 30 anos, fui rotulada como a encrenqueira da família. Isso me parece familiar, eu disse. É um padrão que remonta a pelo menos 3 gerações na nossa família, continuou tia Valerie. Tenho fotos da sua bisavó com os filhos. Os filhos são sempre o centro, as filhas, a periferia. Essa dinâmica já estava arraigada no sistema familiar muito antes de qualquer um de nós nascer. Essa conversa foi curativa de maneiras inesperadas. O reconhecimento de que o padrão me precedia, de que não se tratava das minhas falhas ou do meu valor pessoal, permitiu-me encarar a situação com mais compaixão, tanto por mim como, eventualmente, pela minha família. Após 6 semanas de contato mínimo, meus pais sugeriram um jantar de reconciliação. Concordei em nos encontrar em um restaurante neutro, definindo expectativas claras de antemão sobre uma comunicação respeitosa. A noite foi tensa, mas civilizada. Eles se esforçaram para perguntar sobre meu trabalho, embora suas perguntas revelassem o quão pouco entendiam da minha área. Quando sugeriram que eu fosse a uma reunião familiar que aconteceria em breve, pude recusar sem culpa, explicando que tinha um compromisso anterior com o The Collective. Este grupo de arte parece estar tomando muito do seu tempo, observou meu pai, franzindo a testa. Não é só um grupo de arte, pai. É uma comunidade profissional que apoia tanto o meu desenvolvimento criativo quanto o meu crescimento pessoal. Mais do que a sua família? Perguntou minha mãe, incisivamente. Pensei seriamente na pergunta dela antes de responder. Eles oferecem um tipo diferente de apoio, um que eu precisava, mas nunca encontrei na nossa dinâmica familiar. Isso não diminui nossa conexão, mas significa que não preciso mais de você para validação em áreas onde nossos valores e entendimentos diferem tão fundamentalmente.
Eles não gostaram da resposta, mas não discutiram mais. Foi uma espécie de progresso, estabelecer novos termos para o nosso relacionamento em vez de rompê-lo completamente. Com meus irmãos, a mudança foi mais sutil. David ligava de vez em quando, nossas conversas eram superficiais, mas menos carregadas dos velhos padrões. Heather continuou sendo a mais resistente à mudança, continuando a agir como uma extensão das perspectivas dos nossos pais em vez de formar a sua própria. Com o passar dos meses, minha vida se transformou tanto profissional quanto pessoalmente. Meu trabalho na Horizon Creative evoluiu drasticamente, incorporando as abordagens experimentais que desenvolvi na The Collective. Quando uma importante publicação de design destacou meus projetos pós-Apex, notou a notável evolução e autenticidade recém-descoberta da minha estética. 6 meses depois de entrar para o The Collective, fui indicado para outro prêmio de prestígio, desta vez pelo projeto de instalação da cidade. A cerimônia seria realizada no mesmo local do evento da Apex. Sua família comparecerá a este? Perguntou Harold gentilmente enquanto discutíamos a indicação. Eu não os convidei, respondi. Em vez disso, reservei lugares para você, Eleanor, Lucy e James, minha família escolhida, as pessoas que realmente veem e celebram minha visão. Os olhos de Harold se enrugaram nos cantos. Eu ficaria honrado. A noite da cerimônia chegou e, desta vez, entrei no Grand Meridian Hotel com uma sensação de certeza pacífica, em vez de uma esperança ansiosa. A primeira fila não tinha assentos vazios, nem familiares ausentes para procurar durante meu discurso de aceitação. Em vez disso, os cabelos prateados de Harold refletiram a luz quando ele se virou para observar minha aproximação. Eleanor sentou-se elegantemente ao lado dele, enquanto Lucy e James conversavam animadamente. O coletivo ocupou as cadeiras que antes eram reservadas para parentes de sangue que não conseguiam reconhecer o valor do que eu havia criado. Quando meu nome foi anunciado como vencedor, a ovação de pé deles carregou o peso da verdadeira compreensão. E quando voltei ao meu lugar, com o prêmio na mão, percebi que o vazio dentro de mim finalmente havia sido preenchido não com a aprovação que passei décadas buscando da minha família, mas com a autoaceitação que florescera em sua ausência. 1 ano depois de receber a chave misteriosa de Harold, eu estava em meu estúdio no The Collective, observando o espaço que se tornará mais um lar para mim do que qualquer outro lugar. Meu trabalho preenchia as paredes, não apenas projetos de clientes, mas peças pessoais que expressavam aspectos de mim que eu antes mantinha ocultos. A luz da manhã entrava pelas janelas altas, iluminando tanto o espaço físico quanto a transformação interna que ele representava. Meu relacionamento com a família havia se estabelecido em um novo padrão, com limites mais claros e expectativas mais modestas. Mantive contato limitado e estruturado, ligando para meus pais 2 vezes por mês para conversas breves e participando de grandes reuniões de feriados quando minha agenda permitia. A dinâmica permanecia imperfeita, mas a remoção da pressão constante pela aprovação deles permitiu que momentos genuínos de conexão ocasionalmente quebrassem os velhos padrões. Surpreendentemente, foi minha família que começou a mudar, ainda que lentamente, em resposta à minha mudança de comportamento. Minha mãe fez perguntas ponderadas sobre meu projeto mais recente durante nossa última ligação. Meu pai enviou um recorte do Boston Globe mencionando o sucesso da nossa instalação pública, com uma breve nota: orgulhoso de você. Pequenos gestos, talvez, mas um distanciamento perceptível de sua indiferença anterior. O mais inesperado foi a aparição de David na abertura de uma exposição em galeria com trabalhos colaborativos de vários membros do coletivo, incluindo eu. Ele chegou sem avisar, segurando desajeitadamente uma pequena sacola de presente. Este lugar é incrível, disse ele, olhando ao redor do armazém convertido com genuína admiração. Eu não fazia ideia de que esse tipo de coisa era feita. Para ser justa, você nunca perguntou de fato, respondi, mas sem a amargura que teria atingido tal declaração 1 ano antes. Caminhamos juntos pela exposição e, pela primeira vez em nossas vidas adultas, meu irmão realmente me ouviu enquanto eu explicava meu processo criativo e o significado por trás de diferentes peças. Depois, durante o café, nossa conversa voltou-se para a dinâmica familiar. Eu nunca tinha percebido o quão diferente mamãe e papai nos tratavam, admitiu David. Era tão normal para mim que eu não questionava. Mas depois daquele dia no hospital, comecei a prestar atenção. Você tinha razão, Audrey. O padrão fica óbvio quando você o vê. Levei 32 anos para enxergar isso claramente, eu disse, e mais 1 ano para descobrir como reagir de uma forma que fosse saudável para mim.
Tia Valerie entrou em contato comigo, ele continuou. Ela disse que vocês dois conversaram. Ela me contou como vovô favorecia o papai, assim como o papai me favorecia. É estranho pensar que isso vem acontecendo há gerações. Os padrões se repetem até que alguém os interrompa, observei. David assentiu, pensativo. Quero me sair melhor com meus próprios filhos algum dia, não perpetuar isso. Aquela conversa marcou uma virada em nosso relacionamento entre irmãos. Embora nunca fossemos excepcionalmente próximos, havíamos estabelecido uma nova base baseada no reconhecimento honesto dos padrões familiares, em vez da participação cega neles. Ritter continuou sendo a mais resistente à mudança, ainda firmemente arraigada em seu papel de espelho dos valores dos nossos pais. Mas até ela começou a fazer perguntas cautelosas sobre o meu trabalho no The Collective, como se uma parte dela reconhecesse a liberdade que eu havia encontrado e se perguntasse o que isso poderia significar para ela. À medida que minha família se adaptava lentamente aos novos limites que eu havia estabelecido, meu papel dentro do coletivo se aprofundou. Seguindo o exemplo de Harold, comecei a orientar artistas mais jovens que se juntaram à comunidade, especialmente aqueles que enfrentavam dinâmicas familiares semelhantes às que eu havia vivenciado. A chave que Harold me dera naquela noite fatídica agora pendia em uma corrente simples em volta do meu pescoço, transformada em um pingente por um dos ourives da comunidade. Eu a tocava com frequência em momentos difíceis, uma lembrança tangível do pertencimento que eu havia encontrado. O próprio coletivo evoluiu com a adição de novos membros e projetos. Nossa instalação colaborativa atraiu a atenção de organizações artísticas de todo o país, resultando em encomendas semelhantes em outras cidades. Passei a viajar com frequência, representando a Horizon Creative e o coletivo em eventos do setor. Durante uma dessas viagens, recebi a notícia de que Harold havia sofrido um leve ataque cardíaco. Voltei imediatamente e o encontrei já se recuperando em casa, teimoso como sempre e ignorando as preocupações com sua saúde. Só me lembro da minha mortalidade, disse-lhe quando o visitei, o que não é de todo ruim na minha idade. Faz a gente pensar no legado. Você tem um legado incrível, assegurei-lhe. Só o coletivo tocou centenas de vidas ao longo das décadas. Ele sorriu, estendendo a mão para mim. O legado só importa se continuar a crescer. Você faz parte disso agora, Audrey. Quando te vi sozinha naquele palco, um ano atrás, reconheci não apenas alguém que precisava do coletivo, mas alguém de quem o coletivo precisava. Um mês depois, totalmente recuperados, Harold e eu voltamos ao Grand Meridian Hotel, desta vez para eu entregar um prêmio em vez de recebê-lo. De pé no pódio, olhando para a plateia onde Harold estava sentado na primeira fila, pensei no momento paralelo, um ano antes, quando procurei em vão pelos rostos da minha família. O verdadeiro pertencimento, disse a plateia durante meu discurso de apresentação, não tem a ver com sua origem, mas com onde você é visto e valorizado por sua identidade autêntica. Às vezes, encontramos isso em lugares inesperados, com pessoas que não têm obrigação de nos amar, mas escolhem nos valorizar mesmo assim. Após a cerimônia, enquanto caminhávamos pelo saguão do hotel, notei uma jovem designer parada sozinha perto da saída, segurando sua pasta e piscando para conter as lágrimas. Algo em sua postura e na determinação em erguer o queixo, apesar da óbvia decepção em seus olhos, ressoou profundamente em mim. Harold percebeu que minha atenção mudou e seguiu meu olhar. Ela me lembra alguém, disse-lhe calmamente. Concordei com a cabeça e peguei minha bolsa, onde guardava uma pequena caixa contendo várias réplicas de chaves que Eleanor havia presenteado a membros seniores do coletivo. Você me dá licença por um instante? Aproximei-me da jovem e me apresentei. Conversamos brevemente sobre a cerimônia, seu trabalho indicado, que não havia vencido, mas demonstrava um potencial notável, e sua evidente paixão por design, apesar do apoio profissional limitado. Às vezes, o reconhecimento que buscamos vem de fontes inesperadas, eu disse a ela, pressionando a chave em sua palma, assim como Harold fizera comigo. Entreguei ela meu cartão de visita com o endereço do coletivo escrito no verso. Amanhã à noite, às 19 horas. Essa chave abrirá mais do que apenas uma porta. A expressão de esperança confusa em seu rosto refletia o que eu imaginava que seria minha própria expressão um ano antes. Quando ela saiu, segurando a chave com força, voltei para Harold. O círculo continua, disse ele, em tom de aprovação. Lar nem sempre é onde nascemos, respondi. Às vezes, é onde renascemos.
Mais tarde naquela noite, de volta ao meu apartamento, sentei-me olhando para a foto emoldurada na minha parede, uma foto do grupo da festa de fim de ano do The Collective, Harold e Eleanor no centro, cercados pela comunidade diversificada de criativos que se tornará minha família escolhida. Meus parentes de sangue estavam em outro quadro próximo, nossa conexão mantida, mas transformada. Ambos os relacionamentos tinham valor, mas eu não confundia mais um com o outro nem esperava que um deles fosse o que não era. O pingente com a chave repousava contra o meu peito, quente pelo contato constante com a minha pele. Ele passou a simbolizar não apenas o acesso a um espaço físico ou mesmo a uma comunidade, mas também o meu autêntico, o eu que eu quase havia perdido na busca incessante pela aprovação daqueles que, por constituição, eram incapazes de fornecê-la. A lição mais profunda do ano passado foi aprender que pertencimento não é um endereço fixo, mas uma jornada de conexões. Algumas conexões nos são dadas de nascença, complexas e carregadas de padrões geracionais. Outras descobrimos ao longo do caminho, relacionamentos escolhidos que refletem quem estamos nos tornando, e não apenas de onde viemos. Ambas têm seu lugar em uma vida completa. A sabedoria está em reconhecer a diferença e não esperar maçãs de laranjeiras. Você já encontrou família em lugares inesperados? Alguém já te viu de verdade quando seus parentes de sangue não conseguiam? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Adoraria saber como você encontrou pertencimento em sua própria vida. Se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvir que uma família pode nascer e ser escolhida. Obrigada por me acompanhar nessa jornada. E lembre-se, às vezes, a chave para se sentir em casa esteve em suas mãos o tempo todo, apenas esperando pela porta certa.